Bom, então começando aqui um novo assunto, né? Guerra Fria. Esse assunto aqui, gente, não esqueçam disso, tá? Já começa a gravar essa informação na cabeça de vocês, tá? Ele começa literalmente logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então nós terminamos ali a Segunda Guerra Mundial em 1945, né? Inicialmente com a rendição da Itália, depois a rendição da Alemanha e por último a rendição do Japão. Lembrando que o Japão sofreu, né, aquelas duas bombas, já indiquei dois documentários para vocês aí, né? Nas aulas passadas falamos também sobre o Holocausto, né, ali o Holocausto dos judeus. Bom, então, com o fim da guerra, né, o que a gente deve entender com o fim da guerra, pessoal? Gente, bota na cabeça de vocês uma coisa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial teve proporções astronômicas, tá? Nenhuma outra guerra na história do homem, e nem até hoje, tá? Até hoje, não houve uma guerra com tamanha proporção como a Segunda Guerra Mundial, certo? Então foi uma guerra, cara, que ultrapassou todos os limites humanos, tá? Sabe, de questão de mortes, na questão de armamentos, na questão da tecnologia, enfim. E claro, obviamente, os ramos da vida humana também mudaram com a Segunda Guerra Mundial. Até no assunto de arte, tá? A gente vai ter uma nova visão de arte, tá? Vai ser o momento que os Estados Unidos vai começar a desenvolver o chamado expressionismo abstrato, minimalismo, enfim, vai surgir vários movimentos de arte diferenciados. A mente das pessoas mudou, gente. Vai ser um momento que vai ter muitas pessoas com doenças como depressão, com ansiedade, enfim. Essas doenças são na moda hoje em dia, né? Que fazem parte do nosso cotidiano hoje em dia. Todas elas começaram, entre aspas, né? Começaram ali na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Porque, gente, o mundo estava devastado. Como eu falei para vocês, ao todo, foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, foi uma coisa, cara, de uma proporção que não tinha outra coisa que chegasse próximo ou perto disso, tá? Foram proporções, assim, em um nível que era outro mundo, sabe? Era outro mundo. Então, o mundo inteiro mudou, certo? E a grande pergunta, a grande interrogação que ficava na época era justamente essa. E agora? Entende? A grande interrogação era essa. E agora, meu irmão? O que é que vai acontecer com o mundo? Quem é que vai ficar no lugar das grandes potências, que era a Inglaterra e tudo mais, blá, 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 né? Então, poxa, cara, e agora? O que é que vai acontecer? Como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar as coisas do mundo? Certo? Então, então entramos agora na chamada Nova Ordem Mundial, tá? Na chamada Nova Ordem Mundial. Só um detalhezinho. Só um minutinho, viu, pessoal? Tá? Então, retomando aqui, gente, o conteúdo, né? Então, eu estava falando para vocês o seguinte. Estamos agora na chamada Nova Ordem Mundial, certo? Uma nova maneira. Ordem, as coisas começaram a se ordenar, a acontecer de maneira diferente. E mundial no sentido de que agora o mundo inteiro precisou mudar. Tá? Por que eu estou dando toda essa explicação? Porque tem um monte de gente que, pelo amor de Deus, até hoje acredita no Illuminati. Né? Porque além dos Illuminati, tem até um pastor de uma igreja evangélica por aí, um doente mental aí, que fez uma série de DVDs, né, chamado Tempos do Fim, né, era 21 DVDs, e eu sei muito bem disso, porque na época eu trabalhava numa locadora de DVD, já trabalhei tudo nessa vida que vocês imaginarem, eu trabalhava numa locadora de DVD, e cara, vendia mais do que pão. Né? Eu fazia parte da gravação dos DVDs e eu vendia também, né? Eu fazia parte da gravação à tarde e no dia pela manhã eu fazia a venda, né? Eu tinha o meu patrão lá e tudo mais, né? E, cara, por dia eu tinha que gravar, né? Por tarde, aliás, eu tinha que gravar de 10 a 20 coleções completas de 21 DVDs. Porque no outro dia saía todas. Pra vocês terem uma ideia, né? Então, assim, eram uma venda de DVDs muito grande. E assim, e nesse DVD o cara levantava, e assim, o que dava a entender nessa gravação era que a nova ordem mundial era a mesma coisa que os Illuminati, né? Que era aquela teoria da conspiração, que iriam dominar o mundo. Cara, pelo amor de Deus, né? Se você acredita nisso, você está vivendo errado. Eu acho que ainda é pior do que você acreditar em signo. Não, acreditar em signo é pior. Né? É melhor a pessoa que acredita nos Illuminati. Mas enfim,
Então, gente, veja bem, nova ordem mundial não tem absolutamente nada a ver com Illuminati, certo? Não tem nada a ver com Illuminati, tá? Então, nova ordem mundial foi como o mundo se reorganizou, tá? Bom, resumidamente, pessoal, como o foco da guerra maior foi na Europa, obviamente que os países europeus estavam devastados, certo? Como o exemplo da Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Itália, Suécia, Suíça, enfim. Toda aquela região ali da Europa estava devastada, tá? Então, no fim da guerra, pessoal, quais foram os dois países, tá? Quais foram os dois países que, entre aspas, saíram ali invictos? Saíram ali, não invictos, mas eu diria assim, saíram fortes dessa guerra mundial, dessa Segunda Guerra Mundial. Obviamente, não tem nem como você errar isso, né? Obviamente, está aqui a figura do tio Sam, tá? Nós chamamos ele essa figura aqui de tio Sam, tá? Que é a figura que representa os Estados Unidos, tá? Tá aqui a figurazinha do tio Sam, tá? Representando os Estados Unidos. E do outro lado, nós temos aqui a figura do urso, tá? Que representa a União Soviética, tá? Dica importantíssima, pulo do gato, tá? Essa aqui é a nossa palavrinha-chave de hoje. Para você poder entender a Guerra Fria, tá? Pra vocês poderem entender a Guerra Fria, nada mais foi, gente, do que um conflito mundial, principalmente encabeçado por Estados Unidos e Rússia, tá? No caso, União Soviética, certo? Esses dois países aí começaram a entrar em conflito, tá? E detalhe, por que o nome Guerra Fria? Algumas pessoas ainda têm essa dúvida. Por que o nome Guerra Fria? Tá? Gente, o nome se dá Guerra Fria porque Estados Unidos e Rússia, União Soviética, não entraram em conflito diretamente. Tá? Então, no caso, vamos dizer assim, exército americano contra exército soviético entrando em guerra. Isso não aconteceu. Tá? Mas havia uma guerra ideológica por trás. E nesse momento eu quero que vocês anotem aí, porque isso não está no slide. Tá? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos sempre escreverem o seguinte: a Guerra Fria foi uma guerra de influências. Você pode até colocar assim, pessoal, foi uma guerra ideológica. Tá? No caso, preste atenção, entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Por isso o nome Guerra Fria, porque não houve conflito armado, bomba, tiro, tá? Direto entre os dois. Por que eu estou falando só entre os dois? Porque outros países menores que foram influenciados pelos dois entraram em guerra. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas já adiantando um pouquinho do assunto, vai ser nesse momento, pessoal, que vai ser criado o famosíssimo Muro de Berlim, tá? Que dividia a Alemanha em duas partes. A Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, influenciada pelos Estados Unidos. É nessa época que vai ser dividida o Vietnã. Vai acontecer a famosíssima Guerra do Vietnã, onde vai se dividir Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. É nessa época que vai se dividir a Coreia. Vai ser dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tá, pessoal? Vocês entenderam, gente, isso aqui? Aqui é uma introdução ao assunto, mas só por essa introdução já dá para você entender o assunto inteiro. Deu para entender, né, pessoal, isso aqui? Ou seja, leva o nome de Guerra Fria porque Estados Unidos e União Soviética não se atacaram diretamente. Tá? Por isso que eu pedi para vocês anotarem aí. Gente, Guerra Fria foi uma guerra ideológica. Você pode até colocar entre parênteses. Coloca aí, Guerra Fria, 2 pontos. Foi uma guerra ideológica. Aí você pode até colocar entre parênteses agora. Abre um parênteses e coloca assim, ó. Guerra de quem influencia mais. Fecha parênteses. Tá? Vou repetir. Guerra Fria, 2 pontos. Foi uma guerra ideológica. Aí você pode até colocar assim, pessoal. Tá? Foi uma guerra ideológica entre... Eu vou até mandar aqui no chat. E olha só, você bota assim, ó. Guerra Fria, tá? Guerra Fria, 2 pontos. Aí você escreve, foi uma guerra ideológica, foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos da América e URSS, tá? Ou seja, aí abre parênteses, coloca assim, ó. Guerra de influências. Guerra de influências.
Pronto, vocês podem escrever do jeito que eu vou mandar aqui no chat para vocês, tá? Vai ficar bem resumido o que é a Guerra Fria, tá? Disputa, né? Como é que é, Carlos? Isso tá mais pra uma disputa, né? Não entendi o que tu falou ainda, cara. Fala de novo, por favor. Cortou um pouquinho o áudio. Isso tá mais pra uma disputa. Mas é isso, cara. Conflito não é uma disputa. Entendeu? Uma guerra não é uma disputa. Esse é um sinônimo, tá? Então, gente, basicamente você pode escrever assim, tá? Eu vou mandar no chat de novo. Olha só. Você pode escrever dessa maneira que eu fiz aí, ó. Guerra Fria, 2 pontos. Foi uma guerra ideológica entre EUA, no caso Estados Unidos de América, e o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E aí, entre parênteses, você pode colocar isso. Foi uma guerra de influências, tá? Foi uma guerra de influências, certo? Ou seja, como eu falei, acabei de falar para vocês, foi uma guerra, por isso que levou o nome de Guerra Fria, porque foi uma guerra que Estados Unidos e União Soviética não entraram em conflito diretamente, mas influenciaram outros países a entrar em guerra, certo? Por isso que eu falei que é uma guerra ideológica. De um lado, nós vamos ter aqui os Estados Unidos divulgando, influenciando através do capitalismo. Preste atenção aqui, ó. Olha o que é que o camarada está segurando, gente, aqui, ó. Uma bolsinha de dinheiro, tá? Influenciando através do capitalismo. E do outro lado, nós temos aqui a influência soviética. Tem aí o símbolo da União Soviética, o símbolo do comunismo, que é a foice e o martelo, que representa os trabalhadores, tá? Representa o proletariado. Certo, gente? Então, de um lado, nós temos os Estados Unidos influenciando através do capitalismo. Do outro lado, nós temos a União Soviética influenciando através da ideologia comunista, tá? Do proletariado. Certo? Alguma dúvida nessa introdução? Sempre tem um morto que não fala nada, mas tem alguns que falam. Quem está vivo aí? Eu falei que não tenho dúvidas. Pronto. Tô viva, graças a Deus, e entendeu. Tudo certo, Maíra? Tudo certo, claro. Maíra? Uhum. Perfeito, então. Gente, aquilo que eu falei para vocês, cara. Se você conseguir entender essa introdução, praticamente o que a gente vai ver daqui para frente é só fatos isolados, né, fatos específicos, mas que você sempre vai estar na sua... Gente, isso tem que estar na cabeça de vocês. De 1945, que foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria, tá, pessoal? De 1945 até 1989, olha o tanto de tempo que durou isso aí. Tá, gota. Durou muito tempo. Durou o quê? 49 anos, né? 49 anos. De 45 a 89. Eu acho que é 49 anos mesmo. Se as minhas contas não estiverem erradas, são 49 anos, tá? Gente, olha o tanto de tempo que durou a Guerra Fria. Tá? Como o Carlinhos falou aí, não foi uma guerra armada, foi uma disputa ideológica, tá? Foi um conflito ideológico. Então esse conflito, essa treta que rolou, gente, é por isso que até hoje eles não se dão muito bem não, viu? Pra constar. O presidente norte-americano que conseguiu, assim, amenizar um pouquinho mais essa treta foi o Obama. Mas agora entrou o laranjão lá, né? Aquele imbecil lá, o laranjão, né? O Trump, e já estragou tudo, né? Já rolou treta de novo. Entende? Então, assim, essa treta existe até hoje, cara. Vocês têm que ter uma ideia que a Guerra Fria, entre aspas, acabou oficialmente, mas essa treta entre Estados Unidos e Rússia existe até hoje, cara. Eles não se gostam. Entende? Então, assim, se você conseguir entender isso, pessoal, que todos esses fatos que vão acontecer durante esses 49 anos, de 45 a 89, todos esses fatos que vão acontecer durante esse período inteiro aí, não esqueça que vai ter esse pano de fundo por trás. Estados Unidos influenciando de um lado, União Soviética influenciando do outro lado. Preste atenção, pessoal. Ditadura militar no Brasil. Quem foi que financiou a ditadura militar no Brasil? Estados Unidos, meu irmão. A nossa ditadura militar aqui no Brasil foi um fruto da Guerra Fria. Tem um documentário muito massa que eu vou recomendar. Vou falar agora, quem quiser assistir, tá? Mas eu vou recomendar para que vocês assistam. Eu tô me custando a acreditar. Principalmente lá na parte do assunto, tem um documentário no YouTube, são 3 partezinhas, bem pequenininhas, é tipo uma matéria jornalística. O nome do documentário é O Dia que Durou 21 Anos. Esse é o nome do documentário, tá? O Dia que Durou 21 Anos. Esse documentário, pessoal, é justamente mostrando, é uma matéria completa mostrando os bastidores, áudios vazados dos militares brasileiros
tramando com os americanos, entende? Então, quem deu a verba para a Guerra Fria aqui no Brasil, meu irmão, foi os Estados Unidos, meu irmão. Entendeu? O Brasil, desculpem até o termo, tá? Mas o Brasil era prostituta, meu irmão, dos Estados Unidos. Era quenguinha mesmo dos Estados Unidos. Entendeu? Então, muito do que aconteceu aqui muito do que aconteceu aqui no Brasil foi por culpa dos Estados Unidos. Por isso que eu detesto os Estados Unidos. Entendeu? Por isso que eu chamo ele do grande sacana. E ele foi mesmo. E pior para o Brasil, que foi manipulado, né, na cara dura e agiu como um imbecil também, né, o governo brasileiro, como sempre. Né? Então, assim, pessoal, populismo, ditadura militar, guerra do Vietnã, a crise dos mísseis, toda aquela treta da questão espacial. Bicho, tudo isso aí foi influenciado pela Guerra Fria. Vocês não podem esquecer que todo esse período de 45, do final da Segunda Guerra, até quase o século XXI, né, até os anos 2000 ali, 1988, né, até quase o finalzinho ali, cara, tudo que aconteceu no mundo foi por culpa da Guerra Fria. Ah, e outro detalhe, viu? Ditadura militar não foi só no Brasil, não, viu? Na mesma época que estava rolando a ditadura aqui no Brasil, estava rolando na Argentina, do mesmo jeito. Rola na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no México, tá? Então essas ditaduras aí não foram isoladas só no Brasil, não, cara. Tá? Então foi um momento, como eu falei para vocês, só leva o nome de Guerra Fria porque União Soviética e Estados Unidos não entraram diretamente. A guerra deles era uma guerra ideológica, para ver quem influenciava mais. Por isso que eu mandei vocês escreverem aí, Guerra Fria, 2 pontos. Foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Abre parêntese, foi uma guerra de influências, para ver quem conseguia influenciar mais. Bom, eu não tenho como deixar isso mais explicado do que eu já expliquei. Né? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Tem um morto-vivo na sala, como sempre, né? Mas eu espero que até os mortos-vivos tenham entendido. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês aqui, Guerra Fria, Estados Unidos, URSS. De um lado, os Estados Unidos vai influenciar, né, vai tentar aí convencer e influenciar através do capitalismo, e a União Soviética, a URSS, através do comunismo. Certo? Então, como eu falei aqui embaixo, foi um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências, tá? No pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá. Então, aqui é só um contextozinho para vocês poderem entender aqui um pouco. Fim da Segunda Guerra, né? Então, o primeiro ataque nuclear ao Japão, enfraquecimento das grandes potências europeias, como eu acabei de falar para vocês, né? A Europa foi foi o alvo maior da guerra, né? Então estava devastada, tá? Então nesse contexto nós vamos ter aí o que, gente? A emergência, como falei, emergência vem de emergir, subir, surgir, crescer, tá? Então nós temos aí a emergência de duas grandes potências: Estados Unidos capitalista, União Soviética comunista. Galera, o que vocês mais vão encontrar em livros de história é esse termo aqui, ó. Preste atenção, tá? Eu vou até grifar aqui para vocês poderem ver. Esse aqui é o termo que vocês mais vão encontrar em livros de história. O termo bipolaridade mundial. Eu até grifei aí para vocês poderem ver, tá? Bipolaridade mundial. Tá? Ou seja, bipolaridade, tá? 2. Polaridade, existe 2 polos. Bipolar, 2 polos. Tá? Bipolaridade mundial. Então, nós temos de um lado uma grande potência que era a União Soviética, do outro lado nós temos outra grande potência que era os Estados Unidos. Tá? Então, duas potências, bipolaridade mundial. Certo? E como eu falei para vocês, isso aqui já está meio que óbvio, a grande disputa era pela hegemonia mundial. Para quem não sabe, gente, hegemonia seria você estar no topo. Tá? Imagine, por exemplo, sei lá, o Messi, o jogador de futebol Messi, durante muito tempo ele teve a hegemonia do futebol, ou seja, ele estava no topo. Era considerado como o melhor jogador do mundo. Depois foi o Cristiano Ronaldo. Eu não vou nem citar mais outros, porque eu também não gosto de futebol. Eu acho chatíssimo. Né? Mas tem vários jogadores de futebol aí que são considerados como melhores do mundo. Né? Deu para entender o que é hegemonia, né, pessoal? Hegemonia é estar no topo, é estar no auge. Certo? Hegemonia é estar no topo, no auge. Tá? Então, essa disputa ideológica, tá, pessoal? Essa disputa ideológica, né, era justamente isso. Era para ver quem ia dominar o mundo. Né? E aí eu pergunto para vocês, alerta de spoiler, que não é um spoiler na verdade, porque é óbvio.
Qualquer pessoa que usa o cérebro um pouquinho só, né? 1% do cérebro ele vai chegar nessa lógica. Pessoal, qual é o país mais poderoso do mundo hoje? Estados O quê, Unidos da professor? América. Qual é o país mais poderoso do mundo hoje? Ah, os Estados Estados Unidos. Unidos da América. Ou seja, alerta de spoiler óbvio, quem foi que ganhou a Guerra Fria? Os Estados Unidos. Tá entendendo, gente? Mas a gente vai ver, no caso aqui, o processo de como os Estados Unidos venceu, tá? Vamos lá. Então, vamos passar aqui. Bom, pessoal, então a gente vai parar por aqui por hoje, tá? Aqui nós temos um slide mega, ultra, hiper importante. Quem quiser tirar print, pode tirar print, certo? E amanhã eu vou explicar para vocês a diferença. Como era que os Estados Unidos influenciava e como era que a União Soviética influenciava. Como eu falei para vocês, um vai influenciar através do capitalismo e o outro através do comunismo. Então aqui, a partir de amanhã, nós vamos ver aqui todas as características do capitalismo e as características do comunismo, certo? E eu vou deixar para amanhã, porque eu quero explicar detalhadamente cada ponto desse, tá? Bom, pessoal, então é isso por hoje. Por hoje vai ser só isso aqui. Então amanhã não falta, vai ser muito massa a aula de amanhã. Espero que vocês estejam aí, até os mortos-vivos aprendam alguma coisa, né? A gente vai especificar cada detalhamento aqui para vocês verem como foi essa guerra ideológica, né? Como um influenciava e como o outro influenciava também. Beleza?